Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2022 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 11, que eu estou levantando aqui um questionamento em relação às respostas, beleza? Então, olha só. Um bloco de gelo contendo uma esfera de aço em seu interior está totalmente imerso numa amostra de água líquida em um recipiente. Todo o sistema se encontra a 0 graus Celsius sob pressão atmosférica normal. A água possui um comportamento anômalo entre 0 e 4 graus Celsius, de modo que, em particular, o gelo fica mais denso ao derreter a 0 graus Celsius, ao invés de se dilatar. Após o derretimento do gelo, então, a gente pode questionar o seguinte, olha só, eu até escrevi aqui, o comportamento irregular da água ao ter sua temperatura variada, é explicado pela existência de um tipo de ligação entre suas moléculas, que são as pontes de hidrogênio. Essa ligação é de natureza elétrica e ocorre entre átomos de hidrogênio de moléculas diferentes. As pontes de hidrogênio estabelecem-se pelo fato de as moléculas de água serem polares, isso é, elas apresentam uma certa polaridade elétrica. Então, quando a temperatura de certa quantidade de água aumenta a partir de 0 graus Celsius, ocorrem dois efeitos que se opõem quanto à manifestação macroscópica. O primeiro é, a maior agitação térmica molecular produz um aumento da distância entre as moléculas, o que traduz por um aumento de volume na dilatação, que é a dilatação, né? Agora, as pontes de hidrogênio se rompem e, devido a esse rompimento, a nova situação de equilíbrio, as moléculas se aproximam uma das outras, o que se traduz por uma diminuição de volume. É uma contração. Ambos os efeitos estão sempre ocorrendo. A predominância de um ou de outro efeito é que vai acarretar a dilatação ou contração da água. Daí podemos concluir que, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, predomina o segundo efeito, rompimento das pontes de hidrogênio, acarretando a contração da água. Então, pensa bem, se a gente for pensar nisso aqui, de 0 a 4 graus Celsius, ou seja, no momento em que o gelo derreteu, né, vai ocorrer a contração da água. Logo, se vai ocorrer a contração, o nível da água desceria. Certo? Então, eu tenho essa interpretação. Mas, se eu considerar que a água está no ponto de fusão, né? A água está no ponto de fusão. Se a gente botar aqui, ó, quantidade de calor, temperatura, né? A água tá negativa, então aqui é calor sensível e aqui é o ponto de fusão. O ponto de fusão da água é a 0 graus Celsius. E o problema está falando acima de 0 graus Celsius. Então, ele está falando desse período aqui. Nesse período aqui, a gente pode considerar que já é somente água, né? Aqui seria água mais gelo. E aí, se a gente considerar que ele está passando na fusão e não está ocorrendo a variação de temperatura, aí eu posso dizer que não ocorre alteração no nível da água. Beleza? Então, fica aí a dupla interpretação. Por quê?
Porque se a gente considerar o comportamento anômalo dela entre 0 e 4 graus Celsius, que é o que o problema está falando, o nível da água vai descer, como a gente falou aqui. Porém, se a gente considerar que a água só vai sofrer alteração depois que ela passar pela fusão, então o nível da água não vai se alterar. Beleza? Então fica aí essa dupla interpretação da questão. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.